Então, boa tarde. Hoje eu acordei com uma vontade de gravar um vídeo. Na verdade, eu nem sei se é para publicar ou se é para que eu possa escutar também. Em todo caso, aqui vai. Eu estou pensando no dia de hoje, 31 de dezembro, que é um dia muito simbólico para todo mundo, né? Algumas pessoas pensam que podem deixar para trás tudo e começar de novo. É uma boa ideia isso, é claro que a gente sempre pode recomeçar, a gente sempre pode repensar e é por isso que esse é um dia especial. É como se num dia como o de hoje o tempo parasse, o tempo fosse dividido e a gente pode fazer um balanço da nossa vida, de todas as conquistas, das nossas metas. Então eu queria compartilhar com vocês um pensamento a respeito disso. Primeiro, quando a gente parar para pensar como é que foi o nosso ano de 2017, é claro que muita gente pensa no lado material, puxa, foi um ano bom, eu consegui comprar aquela casa que eu tanto queria, carro, moto. Outros, ao contrário, falam que coisa difícil, como que eu vou conseguir começar 2018 nessa situação? Como eu disse, nós estamos aqui encarnados, temos um corpo físico, precisamos da matéria nesse momento e ela não deixa de ter uma importância na nossa vida. Mas lembrar que tudo isso fica, que tudo isso desvaloriza. O carro novo que a gente comprou em 2017 vai valer menos em 2018. A moto, o barco, seja lá qual foi a nossa conquista material, ela nos deu prazer, alegria, mas ela não traz aquela felicidade, aquele equilíbrio. E também as dificuldades. Pensar como que eu vou começar desse jeito, traçar uma organização faz parte, como que eu vou, o que que eu vou trabalhar, que mudança eu vou fazer na minha vida, tudo isso faz muito parte do nosso caminho. Mas o que eu quero conversar hoje, mais do que o que nós conquistamos ou não na parte material, é da nossa vida mesmo. Então a gente para fazer um balanço de como foi 2017 em relação ao meu crescimento. Será que eu fiz algumas coisas que eu tinha me proposto? Ou não, deixei para trás, empurrei, e agora está na hora de fazer uma nova lista. O que nós vamos colocar nessa lista, né? Quais são as nossas prioridades, o que a gente tem de mais importante? Traçar metas para o nosso crescimento, olhar para dentro de nós, pensar como estão os nossos relacionamentos, começar a fazer esse tipo de questão. Como estão os meus relacionamentos? Como fica o ambiente quando eu estou? Essa é uma pergunta que a gente pode começar. Começa a observar como fica o ambiente onde você está. Se você está numa mesa conversando, as pessoas ficam lineares, equilibradas, ou talvez você tenha uma forma muito agressiva de se colocar, de não respeitar o que os outros sentem, ou muito passiva, muito carente. Então, essas são questões que a gente pode começar a pensar, porque com toda certeza a gente cresce através dos nossos relacionamentos. Então, olhar para dentro de nós e começar a tirar esse novelo emocional. Eu digo isso porque a gente pensa que o crescimento espiritual vem das nossas ações externas. E ele vem também. O trabalho da caridade, da comida para as pessoas na rua, tudo isso traz muita energia positiva, muitos acompanhantes espirituais do bem para nos auxiliar. Mas a gente tem que olhar um pouco para dentro de nós e se perguntar como é que eu tô. Eu vou compartilhar algo que pouca gente sabe. Há alguns anos atrás, há bons anos atrás, eu tive um princípio de vitiligo. Deixa eu ver se aparece, ó. Eu ainda tenho um restinho de mancha aqui, ó, no dedo, tá vendo? E nesse momento que começaram a aparecer as manchas, eu questionei Deus também. Eu falei, pô, eu trabalho, eu faço palestra, né? Eu tô no caminho do bem, então, pra que isso agora? Questionei quem é que vai querer ver uma pessoa inteira manchada. Então você vai lá ver um palestrante que está falando de reforma íntima, de melhora inteira manchada. Eu falei, isso é sinal do desequilíbrio. Para que isso? Quando eu penso numa doença,
A gente não tem que pensar o porquê e colocar as nossas carências, mas para quê? E a resposta veio muito clara para eu olhar para mim. Antes de curar o mundo, eu tinha que olhar para dentro de mim. Eu tinha que me conhecer, eu tinha que me entender. Porque quando a gente trabalha muito com espiritualidade, começa a acompanhar as palestras, estudar, a gente tem a total certeza de que algumas coisas não são boas. Então, ter raiva não é bom, ter inveja não é bom, ficar de vez em quando de meio cheia, de mau humor não é bom, tudo isso não é bom. Então o que a gente faz nessa caminhada? Então, você vê que tudo isso não é bom e enfia embaixo do tapete. Mas e se isso ainda existe dentro de mim? O que eu faço com tudo isso? Essa é a questão. Então foi isso que a Vitiligo me mostrou. Olha para você, vê o que tem dentro de você lá guardado, escondido. Claro que isso para mim foi um processo feito por terapia, ainda faço, que é o autoconhecimento, que para mim é o caminho do nosso crescimento. Não só para mim, né? Santo Agostinho já disse isso também. E Sócrates, muito antes, conheça-te a ti mesmo. Então é isso. Primeiro, acolher. Não adianta a gente ter aquele perfil de querer ser perfeito. Primeiro, porque não existe ser perfeito. Na minha concepção parece algo quase inatingível. Ou inatingível, a gente sempre tem um caminho grande de melhora. Mas olhar, tá bom, aqui eu fiquei com raiva, o que eu faço com isso e por que veio essa raiva? E ir tratando das nossas cargas emocionais, porque o crescimento vai vir a partir daí. Quando você começa a se transformar, você para de querer se controlar. Então eu controlo a minha raiva, eu controlo o meu rancor, eu controlo minha crise de mau humor. Eu queria socar alguém, mas eu não faço. Tá bom, melhor a gente se controlar do que sair de louca. Mas o muito melhor é resolver, é atingir uma linearidade onde essas coisas já não nos abalam tanto. E então, nessa lista para 2018, vamos colocar nossas questões emocionais, olhar para nós, para que a vida não precise nos dar nenhuma manchinha, nenhuma doença e nada, para que a gente continue esse caminho, sim. Porque quando os problemas aparecem, talvez sejam para nos acordar. Então, fazer uma lista de tudo isso, olhar como estão os nossos relacionamentos e querer ser importante na vida das pessoas. Quando eu penso em querer ser importante, eu não quero que ninguém confunda com querer ser famoso. A palavra importante, ela é se portar para dentro, aqui, no coração. Então, quando nós somos importantes na vida dos outros, é porque nós estamos lá, no coração. Se eu sou importante na vida das minhas filhas, é porque o que eu sou, o que eu falo e os meus exemplos estão no lugar onde tem que estar, dentro delas. E isso fica para sempre. As pessoas que passam pela nossa vida, elas ficam. A gente tem muito medo, né, da morte. E a melhor maneira, porque a gente tem medo de acabar. Mas ninguém acaba porque fica vivo dentro do coração dos outros, daqueles que a gente tocou. Então eu desejo para vocês e eu desejo para mim que 2018 seja um ano de muita transformação, de muito trabalho, de muito crescimento, de muito esforço. Eu vou fazer isso e eu aconselho que vocês façam. Escreve as metas, fala, esse ano eu vou fazer isso aqui e faz. Nada pode ser mais forte do que a sua vontade. Vai e faz. Nada pode nos brecar. Eu também vou fazer isso, eu vou anotar. Para no final de 2018, aproveitar esse tempo que a gente marcou, essa linha do tempo de dividir mesmo, de um ano para o outro, e analisar e falar, puxa, o que eu fiz? E o que eu não fiz? E por que eu não fiz? E bora trabalhar, gente, porque esse é o caminho da nossa vida. Um beijo e um 2018 de muita luz.